Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Quem está feliz com Jesus, levanta a mão e bata a palma para Ele, pois Ele merece a honra e a glória para todos sempre. Irmãos, sem muitas delongas, abra suas Bíblias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de João, louvado a Deus, Evangelho segundo escreveu João, louvado seja o nome do Senhor, no seu capítulo 1. Iremos fazer duas menções em livros distintos e diferentes, mas que todos têm o mesmo sentido do que Deus tem para falar conosco. Livro de João, capítulo 1, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Neste capítulo, iremos ler 2 versos. Depois pularemos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Baseado naquilo que estamos aqui nesta noite, lembrando e fazendo memória. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: quantos acharam, diga amém. Livro de João, segundo o Evangelho, segundo escrever a João. Pode abrir a sua Bíblia. O epígrafo diz assim: o verbo se fez carne. Pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e então ele apresentou-lhe parte de... Louvado seja o nome do Senhor. Vamos de novo aqui. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 11:24. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro, que diz assim: e tendo dado graça, partiu-lhe, e tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazeis isso em memória de mim. Pode colocar sua Bíblia no assento, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda glória. Queridos e amados irmãos, o texto que nós lemos aqui no livro de João, querido, um dos evangelhos, louvado seja o nome do Senhor, sinónimo, aonde Deus nos colocou para termos como experiência para nossas vidas. Quando nós lemos o livro de Mateus, nós vamos ver Mateus escrevendo para os judeus. Quando nós lemos o livro de Marcos, vamos ver ele lendo, louvar-se a Deus, e escrevendo para o latim, louvar-se a Deus, para os romanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, escrevendo para a Itália. Quando nós lemos o livro de Lucas, vemos Lucas escrevendo para os gregos e para os gentios. Mas quando nós lemos o livro de João, a expressão de João é para os dias de hoje. A expressão de João é para a nossa época. E é João, quando escreve o capítulo 1, ele é enfático em referir a Jesus a nossas vidas, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele replica dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Queridos irmãos, escute aqui. No princípio, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, para dele, todas as coisas foram feitas. A Bíblia é clara nos dizer, e categórica, ela nos afirma que quando Pedro, louvasse a Deus, estava diante de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus pregando a sua palavra, Jesus pregando, a Bíblia diz que a palavra foi dura, e algumas pessoas foram se abastando, e Pedro lhe replicou e disse: o teu sermão é duro, a tua palavra machuca, e agora a multidão vai embora. O Senhor disse: por quê? Você não vai também? Ele disse: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Jesus era o verbo, a palavra estava com ele, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora o verbo que no princípio criou os céus, o verbo que no princípio criou a terra, o verbo que no princípio cria todas as coisas, agora se fez carne e habitou entre os homens. Queridos irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vamos ver que Mateus escreve Jesus como aquele que é a
acerca do reino, aquele que se preocupa com as coisas celestiais. Marcos já se preocupa em escrever que os romanos haviam feito algo para impedir a chamada de Jesus Cristo. Entendemos que o verbo, que é Jesus, ele habitou no meio dos homens e ele teve algumas limitações como homem, mas é Deus, algumas superações como Deus. Escutamos aqui e aprendemos, queridos, que quando nós vemos que o verbo se fez carne e habitou entre os homens, nós vamos ver que Jesus, no meio daquela tempestade, ele se sentiu cansado e veio a dormir. Mas como Deus, ele olhou no meio de Jerusalém e disse assim: eu sou aquele que vinde a mim e acharás descanso para vossas almas. Ele, como homem, ele teve fome e disse assim: dá-me de comer. Mas como Deus, ele parou em Jerusalém e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Escute aqui uma coisa, a minha Bíblia vai dizer que ele, como homem, pastor, ele teve sede, parou para sua vida e disse assim: dá-me um pouco desta água. Mas como Deus, ele parou para ele e disse: eu sou a água da vida, e todos que beberem esta água nunca mais terá sede. Escute aqui, que como homem ele teve algumas limitações. Como homem ele foi filho de uma mulher, pastor. Pelo homem ele foi filho de Maria. Mas como Deus, João 3,16, eis que é do Filho unigênito de Deus. Escute aqui uma coisa, ele como homem, querido, foi à sepultura e veio a morrer. Mas como Deus, nós vamos aprender que ele ressuscitou. Quem acredita que ele já ressuscitou? Quem acredita que ele já ressuscitou? Você não entendeu? Eu te disse que ele, como Deus, ele foi à sepultura, a monte da caveira, e veio a ser crucificado e veio a morrer. Mas como Deus, ele olhou para a terra e disse: vou ressuscitar para te dar vida eterna. Quem acredita que ele já ressuscitou, levanta a mão. Quem acredita que ele já ressuscitou, levanta a mão. Levante a tua mão e adora. Nós vamos ver, querido, que o verbo se fez carne. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O propósito de Cristo vir aqui na terra foi de preparar a igreja para fazer parte de algo sublime, de algo maior, de algo especial, que viesse servir para nossas vidas. Aprendemos aqui no texto que nós lemos, que João escreve a dizer: porque o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, mas o verbo habitou entre os homens, e ele se fez carne. Olhe para cá que eu quero te dizer: o verbo fez questão de largar a sua glória. O verbo que criou o céu fez questão de largar toda a sua majestade. O verbo que estava no princípio, que criou os céus, criou a terra, fez a divisão entre o mar, fez a divisão entre a luz e as trevas. Ele agora, pastor, decide se desvestir de toda a sua glória. Decidiu largar o culto que havia no céu, aquele culto que Isaías escutava e que dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está sendo a sua glória. Esse verbo largou tudo que estava lá. Esse verbo, pastor, ele largou um culto no céu pentecostal para vir aqui na terra, e muitas vezes ver um culto monótono da igreja Nova Glória, da igreja mais alta. Jesus largou a sua glória para morrer por nós. Quem acredita que ele morreu por você? Quem acredita que ele morreu por você? Levante a tua mão e comece a adorar. Levante a tua mão e comece a adorar. Eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem acredita aí? Só
Eu posso ouvir adorador. Eu posso ouvir aqui, eu posso ouvir aqui. Eu posso ver quem é que pode adorar. Quem é que pode adorar aquele que morreu e ao terceiro dia já ressuscitou. Eu quero ver, deixa você adorar. Eu vou deixar. Ele já ressuscitou. Só que acredita que ele já ressuscitou. Só que acredita que ele já ressuscitou. Deus está precisando aqui desta noite, pastor, de alguém que não seja que nem Maria Madalena, que procure dentre os mortos aquele que já ressuscitou. Deus precisa daquele que diz assim: eu não sei o seu nome, eu não sei o que é, mas ele passou aqui em casa. Ele já passou aqui em casa. E ele é Jesus de Nazaré. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Só que acredita que ele já ressuscitou. Joga esta mão pro alto e abre esta boca e comece a adorar. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo ele já ressuscitou. A Bíblia diz que o João que escreve, pastor, aqui, ele não é o Mateus, porque Mateus ele se preocupa com os judeus, pois Mateus era judeu de raça, já Deus era judeu do seu sangue. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Marcos escreve aos romanos na preocupação de não haver guerra, não haver calamidade no meio de Israel. Mas João, quando pega a sua caneta, inspirado pelo Espírito, ele diz: eu não preocupo com Israel, porque Israel teve o rei e rejeitou ele. Eu não preocupo com Roma, porque levou ele ao sinédrio para ser crucificado. O que é que tu vai fazer, João? Vou preocupar com a igreja que já vem na frente. Eu vou te preocupar com a igreja que vai se levantar. Ela precisa saber que ele foi o verbo. Ela precisa saber que ele foi o verbo. Ela precisa saber que ele já foi o verbo. Só quem sabe que ele foi o verbo. Ele foi o verbo que falou nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele já está aqui nesta noite. E só quem acredita que ele já está aqui. Adore, você que pode adorar, adore. Ele é o verbo, ele é o verbo, ele é o verbo. Ele é o verbo. Eu não preciso de católico que acredita que Jesus está na cruz e preso lá. Não. Eu não preciso de romanos que acredita no gesso de pedras para que o milagre aconteça. Eu não acredito. E não preciso de quem acredita lá na história de Lutero. Não. Eu não preciso de crentes que acreditam no Panda. Não. Eu não preciso de crentes ou de pessoas que acreditam naquilo que é em mim, que não tem filho para fazer milagre. Eu não preciso de alguém que acredita de alguém que tem olho e não vê. Eu não preciso de alguém que acredite naquele que tem boca e não fala. Eu não preciso de alguém que acredite naquele que tem perna e não anda. Eu não preciso que alguém acredite naquele que tem boca mas não fala com essa igreja. Eu preciso de alguém que acredite no verbo que ressuscitou. O verbo que ressuscitou. Eu já posso ver eles aqui. Que acredita naquele que já ressuscitou. Uma certa vez, um certo historiador, ele disse assim: estava eu na minha casa e todas as vezes que eu saía, deixava o meu recinto aberto, a minha casa de portas abertas. Um certo homem ao lado da minha casa, ele dizia: tu és que tu toda vez que sair, deixa a tua casa aberta e diz uma oração dizendo que o Deus que protege está contigo. Ele disse: é. Aí ele disse: rapaz, tu está fazendo a coisa errada. Uma certa feita, esse historiador ele diz que ele entrou na sua casa, foi lá em uma loja e comprou um cachorro de gesso e colocou a porta da sua casa. Enquanto ele vai saindo,
aquele homem disse: ei, rapaz, ô crente, você ficou doido de vez. Como é que você coloca um cachorro de gesso para guardar a tua casa? Como é que tu pode fazer isso? Ele não vai te proteger. Ele disse: por que ele não vai te proteger? Porque ele diz essa mesma coisa ao seu Deus. Ele não vai te proteger porque ele é de gesso, mas o meu que já ressuscitou é quem me protege. Só que acredita que o Deus que te protege já ressuscitou. Já ressuscitou. Levanta a mão. Levanta a tua mão e adore. Quem acredita que ele já ressuscitou? Quem acredita que ele já ressuscitou? Joga a tua mão pro alto e começa a adorar. Joga a tua mão pro alto e começa a adorar. Joga a tua mão pro alto e começa a adorar. E a minha Bíblia diz, irmãos, eu vou pular, a Bíblia diz que Paulo agora, antigo Saulo, ele recebe uma mensagem. O apóstolo Paulo, antigamente Saulo, ele foi perseguir a igreja de Cristo e no meio do caminho caiu do cavalo. A história todo mundo já conhece. O apóstolo Paulo agora cheio da graça, o apóstolo Paulo agora cheio do Espírito, está lotado de poder e unção, e está disposto a abraçar, está disposto a tomar posse do verbo que morreu por ele e foi levado ao cavalo, e que me apresentou no deserto e na caminhada a Damasco. Ele estava disposto a pregar esse Deus. A Bíblia diz que agora Paulo funda uma igreja na igreja de Coríntio, lá na terra de Coríntio. Quem não conhece Coríntio, é uma terra idólatra, uma terra, pastor, onde Deus escrita por nome, louvado seja o nome do Senhor. A deusa do amor, louvado a Deus Afrodite. Havia uma tradição no meio dos coríntios, evangelista disse, onde as mulheres arrancavam sua roupa, tiravam as suas calcinhas, o seu sutiã, e deitavam nas praças e convidavam os homens que passavam, e eles celebravam o culto a ela, dizendo: Afrodite, Afrodite, aquela que nos protege e que guarda a sexualidade de Coríntio. Agora Paulo, ousado pelo Espírito, acreditando naquele que ressuscitou, acreditando naquele que chamou ele, entra lá e começa a pregar dizendo: arrependei-nos, porque aquele que morreu, ele já ressuscitou. Ele entra dizendo: porque pelo pecado esta igreja foi prejudicada, pelo homem esta igreja foi destruída, mas eu te dei uma mensagem diferente. Por causa de outro nós vamos ser ligados a Deus. Quem é esse Jesus de Nazaré que já ressuscitou? Na mesma hora, pastor, muitos levantaram e disseram assim: nos tire dessa desgraça, porque nós perecemos e não sabíamos. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo funda uma igreja na igreja de Corinto, e a Bíblia diz que Paulo agora, ele começa a celebrar de costume a Santa Ceia. A Santa Ceia Paulo aprendeu com Pedro, com Tiago e com alguns discípulos sagrados, onde Deus havia levantado. A Bíblia diz, irmão, que quando Paulo aprende isso, Paulo vai pregar e vai ensinar no dia da Santa Ceia. Ora, estamos numa noite de Santa Ceia, ora, estamos numa noite de celebração, estamos debaixo de um memorial. O apóstolo Paulo, quando estava, a Bíblia não fala, pastor, mas um cabra que consegue celebrar uma ceia dessa forma que nós lemos, ele pode ter marcado o dia da sua primeira ceia. Parece que posso ver o apóstolo Paulo na igreja lá em Jerusalém, a primeira Santa Ceia. Paulo não sabe direito o que é Santa Ceia, porque só sabia o que era a festa da Páscoa, só sabia o que era beberrão, só sabia que é comer e se fartar. Não sabia que podia simplesmente comer um pedaço de pão e viveria para sempre, e que podia beber um pouco de vinho e poderia garantir a sua salvação. Ele não sabia o que era isso, mas quando Pedro toma a palavra dizendo: este é o corpo que Cristo, quando estava sentado entre nós, ele disse: tomai e comei, porque essa é
é o meu corpo que é partido por vós. Parece que vejo Pedro dizendo: eu nunca vi escutar o que é isso. O coração de Paulo começa a disparar. O coração de Paulo começa a ser desesperadamente. E Paulo disse: eu estou sentindo algo diferente. Mas quando Paulo pega aquele pão e coloca sobre a boca, Paulo começa a se fortalecer. Paulo começa, eu quero parar para te dizer, quem acredita que este pão nesta noite, ele vai te fortalecer, começa a adorar. Começa a adorar, começa a adorar. Você que acredita, começa a adorar. Ah, foi assim que aconteceu. Quando Paulo agora pega o vinho, que Pedro vai dizer: esse é o sangue. É o sangue da nova aliança. É daquele que morreu e contou todo o seu sangue. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse para mim, eu estava lá. Ele disse: esse é o meu sangue, que é partido por vós. O sangue da nova aliança. Eu faço aliança com a minha igreja. Eu faço aliança. Que aliança é essa? Eu vou pra glória, eu vou pra glória. Mas que aliança é essa? Eu vou vir para buscar ela. Eu vou vir para buscar ela. Que acredita que Jesus vem te buscar, levanta a mão. Que acredita que Jesus vem te buscar, levanta a mão e começa a adorar. Estou terminando. Lava, candava. Oh, rabandeira, vassuba, eu estou sentindo algo. Deus já está aqui, nós somos essa Santa Ceia diferente. Ela vai ser diferente em nossas vidas. Deus está precisando que nós viemos entender que Ele foi o Verbo. Foi Ele que morreu por ti, foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que morreu pelas nossas vidas. A Bíblia diz que Paulo começa a celebrar a Santa Ceia. Mas eu reparo e eu fico indagado quando Paulo diz: fazei em memória de mim. Paulo começa a celebrar dizendo: porque Pedro, quando estava lá, me ensinou. Ele disse que Jesus, no dia, na noite que seria traído, ele disse: tomai o corpo e o sangue, e comei e bebei, e todas as vezes que fazeis isso, fazei em memória de mim. Quando eu me prendo a esse texto, em memória de mim, eu vejo que a igreja, em memória de Jesus, em memória de mim, parece que vejo a igreja todas as vezes, pastor, olhando para trás e vendo Cristo sendo crucificado. O que é isso, pregador? Como é que pode a igreja olhar para trás? A palavra em memória de mim quer dizer retrospectiva, voltar um pouco a história, voltar um pouco eu seja o nome do Senhor, o acontecimento. Se eu disser ao pastor: você lembra daquilo que eu lhe falei? E o pastor não lembrar, eu vou dizer assim: volte um pouco a sua memória. Eu estarei pedindo ao pastor para que ele volte um pouco a lembrar do dia em que eu falei algo com ele. Então todas as vezes que você bebe o corpo e o sangue de Cristo, a igreja olha para trás e começa a contemplar a morte de Cristo naquela cruz. Quando eu falo em memória de mim, eu vejo também a igreja olhando para cima. Quando eu vejo em memória de mim, eu vejo a igreja olhando para cima. Sabe por quê? Jesus, antes de ir ao Pai, ele disse assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas antes ele disse assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei lá de cima o Espírito que estará convosco, e ele estará convosco até a consumação do século. Você não entendeu? Eu estou te dizendo que toda vez que a igreja olha para cima, ela está vendo o Espírito que é com ela. Toda vez que você faz memória desse seco, toda vez que você faz memória da Santa Ceia de Cristo, a igreja também, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo a igreja, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Cordeiro, olhando para dentro
dentro de si. Toda vez que eu vejo a igreja tomar a Santa Ceia, pastor, e toda vez que o pastor disser memória de mim, eu vejo a igreja olhando para dentro de si e ela dizendo assim: o Deus mora dentro de mim, porque Apocalipse disse: eis que estou à porta, quem abrir a porta, eu vou entrar na casa dela, eu vou entrar na casa dele, eu vou entrar na casa dela, eu vou entrar na casa dele. Vai fazer o que? Vou fazer morada, vou fazer morada, vou fazer morada. Quem já está fazendo parte desta casa, quem já está fazendo parte deste corpo, quem já faz parte do sangue do corpo de Cristo, se prepara, Jesus está dentro de você, Jesus está dentro de você, Jesus está dentro de você, Jesus está dentro de você. Quem acredita, levanta a mão e adora. Deus está dentro de você, minha filha. Deus está dentro de você, meu filho. Deus está dentro de você, meu filho. Só que toma Santa Ceia. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você, minha filha. Deus está dentro de você, minha filha. Olhe para ele, olhe para ela e diga assim: Deus está dentro de você. Diga: Deus não está do seu lado, não. Ele está dentro de você, porque a boca diz: ele entra e faz morada. E quando ele faz morada, evangelista, ele senta na mesa, come pão, bebe água e celebra. Quem acredita, levanta a mão e bata a palma para Jesus, porque ele merece a honra. Dá glória. Quando eu olho para a expressão em memória de mim, estou finalizando agora. Quando eu olho a expressão em memória de mim, pastor, eu não vejo somente a igreja olhando para trás e lembrando de Cristo. Eu não vejo somente a igreja olhando para cima e lembrando da promessa que Cristo disse todas as vezes: não se preocupe, eu não vou te deixar só, porque o meu corpo vai ser deslacerado, o meu sangue vai ser até a última gota, mas eu mandarei o Espírito que estará convosco até a consumação do século. E digo mais ainda: fica em Jerusalém, fica lá em Jerusalém, não sai da sua posição, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de exaltar, não deixe ninguém tomar a proteção, não deixe ninguém roubar a proteção. Comece a adorar, não pare de adorar. Jesus estava dizendo para os discípulos assim: não deixe ninguém roubar a proteção, não deixe ninguém te enganar, não deixe ninguém dizer assim: ali não é seu lugar, sai daquela igreja, não. Fica em Jerusalém, porque do alto vou mandar o Espírito, vou mandar o Espírito. Só quem já tem ele, levanta a mão. Só quem já tem ele, levanta a mão. Só quem já tem ele, abre a tua boca e adore a ele. Quando eu falo em memória de mim, eu não me lembro só da igreja, olhando para dentro dele, vendo Cristo, morando e fazendo morada, bebendo água, comendo pão, bebendo vinho com ele, celebrando com a sua casa. Quando Jesus, e todas as vezes que eu lembro em memória de mim, eu vejo a igreja olhando para frente, missionária. Eu vejo a igreja evangelista olhando para frente. Eu vejo o evangelista Siriganha, a igreja olhando para frente. Eu vejo a igreja de Cristo. Todas as vezes que nós fazemos parte do sangue de Cristo, nós vemos e olhamos para frente, porque a Bíblia diz que todos aqueles que olham para frente nunca perdeu a batalha. A Bíblia diz que o Senhor disse: olha para Israel à frente. Ele disse: eu vejo o mar. O Senhor disse: toca Moisés agora. E a Bíblia diz que o mar se abriu e eles avançaram à frente. Preste atenção uma coisa: todas as vezes que você bebe e come desse sangue, a igreja está olhando para frente. Por quê, pregador? Porque ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja e ele vem das nuvens. E quem está olhando para frente vai ver aquele que é digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro, que foi morto, mas ele reviveu. Quem acredita, joga a mão pro alto. Fica de pé, começa a adorar. Fica de pé, começa a adorar. Fica de pé.
Quem está olhando para frente, levanta a mão. Quem está olhando para o alvo, quem está olhando para o alvo. O apóstolo Paulo, ele disse assim, pastor: porque um homem corre atrás de uma bola, mas se Deus usa, um homem corre atrás de uma bala do estádio, atrás de uma coisa que é incorruptível, que é corruptível. Mas a igreja corre atrás de algo que é incorruptível, olhando para frente, nunca perdendo foco. Só quem está olhando para frente, levanta a mão. Só quem está olhando para frente, levanta a mão. Se prepara, porque nesta noite você aprendeu que quem faz parte do sangue de Cristo, ele não só come o pão, ele não só bebe o sangue, ele lembra da morte, ele lembra que Jesus é com ele, ele lembra que Jesus mora na sua casa, e ele faz lembrança dizendo: Jesus vem buscar a ele. João disse no livro de Apocalipse capítulo 5, ele disse assim, pastor: eis que vejo 24 anciões, e sobre 24 anciões eles tocam a sua trombeta, e todos cantam dizendo: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de desatar o selo, porque a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, porque ele já ressuscitou. Quem acredita que ele já ressuscitou, começa a adorar, começa a adorar. Eu quero ver só quem acredita que ele já ressuscitou. Deus está te preparando para cear, Deus está te preparando para cear, Deus está te preparando para cear. Ele está dizendo: pastor, hoje lembra da morte lá da cruz. Ele está dizendo: igreja, hoje lembra que eu estou contigo na tua casa. Lembra, igreja, que eu, teu Espírito, está contigo hoje. E continua olhando para frente, porque eu venho te buscar, eu venho te buscar, eu venho te buscar. Não adianta Satanás tentar parar a igreja, não adianta Satanás tentar calar a igreja, não adianta Satanás tentar desviar. Deus está dizendo: eu vou buscar a minha igreja. Sabe por quê? Eu já ressuscitei. Que acredita, levanta a mão, levanta a mão que eu vou profetizar em nome de Jesus agora. Aonde tiver um crente batizado no Espírito, aonde tiver um crente que toma ceia, aonde tiver um crente que fez parte da ceia, que vai fazer parte dessa ceia hoje, eu quero profetizar que a vida dele e a vida dela nunca mais será a mesma. O que estiver morto vai ressuscitar, o que estiver precisando voltar ao lugar vai voltar, o que estiver precisando ser preenchido, o Senhor vai preencher. E só quem acredita, bata a palma pra ele adorando.